noite. Boa noite na paz do Senhor, na maravilhosa paz do nosso Deus, do nosso Salvador. Mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida, chegamos a esta noite atravessando, confiando no Senhor, com a nossa fé e a nossa esperança, no Deus que pode todas as coisas. Estamos aqui para mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. Sabemos que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, ouvir da Palavra do Senhor, ouvir os seus ensinamentos, os seus princípios. Tudo isso nos fortalece, nos amadurece. Por isso que nós estudamos a Palavra do Senhor, para aprendermos mais dele, porque ele é bom, ele é misericordioso, é ele quem cuida de nós, ele tem nos salvado, ele tem nos fortalecido, ele tem nos animado. O nosso Deus é fiel. Então nós estamos com esse propósito de aprender mais um pouco do Senhor, ou às vezes recordar coisas que nós já estudamos, que nós já até conhecemos, mas está na nossa caixinha de memória bem guardadinha e precisamos retomar para lembrarmos e olharmos os fatos e chegarmos à devida conclusão ou à conclusão divina, sábia, espiritual, que o nosso Senhor está voltando. Então nós temos lido alguns pontos a respeito, tudo começou com umas 3 perguntas, ou 4, se eu não me engano, a respeito dos sinais da volta de Cristo. Semana passada tivemos uma pergunta a respeito da questão quando vai se dar o arrebatamento, não no sentido de data, se ele vai ser, se nós, Igreja do Senhor, vamos passar pela grande tribulação, ou se não vamos passar pela grande tribulação. E essa, na verdade, é uma dúvida muito grande no meio do povo de Deus, né? no meio da Igreja do Senhor. Então, nós até mencionamos porque nós, como denominação, cremos que a Igreja do Senhor será arrebatada antes da tribulação ou da GT, né? Porque aí nós temos a tribulação dividida em dois tempos, grande tribulação e a tribulação, que é o inicial. Eu não sei quantas pessoas tem, porque eu não tenho controle. E nós vamos orar, porque quando o povo de Deus vai falar das coisas de Deus, o povo precisa da unção, da direção e do discernimento do Espírito do Senhor. Porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então ela vai além do nosso natural, daquilo como nós interpretamos ou nós entendemos. Por isso que nós contamos com a inspiração, a iluminação do Espírito do Senhor, para que nós possamos compreender essa palavra que é tão profunda, tão rica, tão viva. Então nós vamos orar neste momento. Eu convido você a me acompanhar nesta oração, para que o Senhor possa trazer sobre nós a sua iluminação, a iluminação do Santo Espírito do Senhor, porque nós precisamos discernir as verdades do Senhor, entendermos essas verdades, para que não venhamos ser pegos de surpresa na hora do arrebatamento, ou quando o Senhor nos chamar para a eternidade. Porque nós temos aí 2 momentos, o chamado, quando o Senhor nos chama, ou quando a trombeta ecoar, né, e nós formos arrebatados. Então nós vamos orar neste momento. Convido você a se ligar. A palavra do Senhor diz que quando 2 ligam na terra, também é ligado no céu. Então nós vamos ligar aqui na terra, na unidade do Espírito, na mesma fé, na mesma esperança, na mesma certeza que nós servimos ao mesmo Deus e Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor amado, Deus poderoso,
Somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos concede. Diante dessa situação que nós vivemos, oh Deus, Tu tens sido presente nos nossos lares, Senhor, nos guardando, nos fortalecendo, nos animando, Senhor, nos enchendo de esperança, porque a Tua palavra é viva, Senhor, e nos traz esperança de um futuro, Senhor, de um futuro contigo, um futuro melhor. Obrigada, Senhor. Unge, Senhor, as nossas vidas, nos capacita, Senhor, com o Teu Santo Espírito, ilumina a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender os mistérios da Tua palavra e assim sermos edificados, sermos fortalecidos, sermos animados, Senhor, em Ti, para perseverarmos, Senhor, continuarmos nesta jornada, sem nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir, Senhor, firme os passos do nosso Mestre Jesus. Obrigada, Deus de amor, em o nome santo, maravilhoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, só recordando aquela parte que nós vimos anteriormente, a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Nós temos algumas evidências bíblicas que nos faz crer que a igreja do Senhor, nós seremos arrebatados antes da tribulação, antes do momento do advento ou do domínio ou do poder do anticristo no sentido de governo das nações e do mundo. Primeiro, é o que está em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1. A porta aberta do céu e o convite para João subir. Está registrado em Apocalipse 4, 1. Indica o momento do arrebatamento. Imediatamente a voz disse: e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Acontecer o quê? Após isso. Olha, vai acontecer o quê? Vai acontecer essa tomada. A igreja do Senhor vai passar por momentos de sufoco. Nós temos visto que nós vamos passando, vamos sendo sufocados por tantas filosofias, ou tantas heresias, ou tantas falsas doutrinas no meio do arraial cristão, no meio do arraial evangélico, e de repente nós vamos nos sentindo sufocados. Aí o Senhor vem e toma a igreja, porque nós não temos para onde ir, a não ser para cima. Nós não temos ou ir para baixo, abandonar a fé, o jeito é ir para cima, e o Senhor vem nos buscar. À luz das 70 semanas de Daniel, a grande tribulação, ela está relacionada diretamente com o povo judeu, não com a igreja. O Senhor trata com o povo judeu e trata com a igreja. Sabemos também que o Senhor trata com os gentios. São 3 grupos que Deus trata. Trata com os judeus, trata com a igreja e trata com os gentios. Para os gentios é a GT, a grande tribulação. Para os judeus, para eles é a chegada do Messias. E para a igreja é o arrebatamento. Então, nas 70 semanas de Daniel, a GT está relacionada de forma direta com o povo judeu. Não conosco. O Senhor não vai trazer juízo para nós. Assim sendo, a igreja não terá que passar por ela. Então seremos tomados antes. Isso está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo de número 24. Anote aí para você depois procurar na sua Bíblia e você estudar. Lá em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, olha só, do 6 ao 19, é o período que cobre a grande tribulação, ok? Estão entendendo? A grande tribulação. A igreja não é mencionada uma só vez, de 6 a 19. Não é. Então, nesse período, não trata, a igreja não está mais na terra. Para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso indica
que nós estaremos na glória com Cristo, participando da boda do Cordeiro. O arrebatamento já aconteceu, o mundo já virou um caos e o anticristo vem para trazer paz, organizar, controle, para que tudo fique normal. Mas a igreja não estará mais aqui, para a glória do Senhor. A promessa feita à igreja da Filadélfia, registrada em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Anote aí, que a igreja de Filadélfia, ela seria guardada da tribulação que viria sobre toda a terra. Ora, se ela vai ser guardada, isso aplica-se também à igreja em geral, em todos os tempos. A igreja da Filadélfia seria guardada da grande tribulação que viria sobre toda a terra. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, o Senhor escrevendo, pedindo a João que escrevesse ao anjo da igreja em Filadélfia. A grande tribulação, ela é também descrita na teologia paulina como o dia da ira. Estão entendendo? Como dia da ira. E o próprio Paulo afirma, mais de uma vez, que nós seremos salvos da ira de Deus. Entenderam? Por isso que nós cremos, por essas evidências bíblicas, que nós não estaremos aqui. Né? Romanos capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, ok? Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 1, 10 e 5, 9, ok? O arrebatamento da igreja é um acontecimento iminente, né? Vai ser algo rápido, por isso que traz a expressão arrebatamento, que quer dizer rápido, algo que foi tirado, estava ali, tirou rapidinho. Então, o arrebatamento da igreja é um acontecimento iminente. Se fosse acontecer o arrebatamento no meio dos 7 anos, que são 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, nos 7 anos, ou na última semana de Daniel, ok? Na última semana de Daniel. Então, se fosse acontecer, ou depois da grande tribulação, logo não poderia ser um acontecimento iminente, porque estaria todo mundo esperando. Estava todo mundo já sabendo. Mateus, capítulo 24, versículo de número 24, ok? 24.24. Anote aí, depois você pesquisa, dê uma olhadinha, e qualquer coisa a gente vamos trocando ideias, nós vamos chegando ao consenso da palavra. Também encontramos evidências lá no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 14, versículo de número 5. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 13. E Judas, versículo 14. Nós sabemos que Judas tem apenas um capítulo, então versículo 14. O que é isso? Nós vemos Cristo regressando em sua manifestação com os seus santos. Então, se o acontecimento do arrebatamento fosse após a grande tribulação, como é que Cristo estaria voltando com a sua igreja, com seus santos? Não teria como, porque a igreja o Senhor vai voltar em sua manifestação, que significa manifestação, vou repetir, é quando todos os olhos verão, haverá que o Senhor está voltando. Vai voltar com quem? O seu exército celestial e com a igreja, conosco, para a glória do Senhor. Se os santos estão voltando com Cristo, é porque o arrebatamento, mais uma vez confirmando, aconteceu bem antes. Amém? E nós temos, a palavra do Senhor fala algumas coisas sobre arrebatamento e nós vamos tocar esse assunto. Era só isso que eu queria falar para os irmãos, recordando
Já falamos tempo do arrebatamento, participantes do arrebatamento, quem são os salvos, aqueles que creem, aqueles que aguardam, aqueles que esperam, aqueles que estão vigilantes. Outra coisa também, outra evidência, é que o Senhor sempre fala para a igreja vigiar. Lembra da parábola das virgens? Nós até mencionamos na vez anterior, na terça anterior. É justamente isso. Elas tinham que estar vigiando. Vigiando não está apenas acordadas, mas está com o azeite, a quantidade de azeite suficiente para iluminar a sua vida, a sua caminhada, até a hora do noivo chegar. Não é isso? Então, é a vigilância. Né? Então, nós temos aí essa evidência também. Quais são as características do arrebatamento? Nós falamos, ele é iminente. Quando a igreja for arrebatada, é iminente, é secreto e é repentino. Quer dizer, o que é secreto? Secreto porque ninguém verá Jesus. Jesus Cristo não vem na sua manifestação, ele virá e somente os salvos ouvirão a voz que clama, a trombeta, e serão tirados da terra. Primeiro ressuscitarão os que morreram em Cristo, crendo na ressurreição, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados, né, em um corpo corruptível num corpo incorruptível, diz a palavra do Senhor. E subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens, estaremos com Cristo. Então, essas são as características do arrebatamento, ok? Qual o propósito do arrebatamento? Eu falei que hoje eu não ia falar muito sobre esse assunto, porque eu acho que eu já tenho até esgotado com os irmãos alguns pontos, e eu não sei se os irmãos gostariam que eu permanecesse falando sobre isso. Até preparei outro assunto para a gente falar sobre a questão da oração, que é bem oportuno pelo que nós estamos vivendo no sentido de busca, de oração, de vida no altar, né? Como será esse arrebatamento? A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52, Mateus 24, 40, 41, 1 Coríntios, capítulo 15, 52, Mateus 24, 40, 41, diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, isso para mostrar para nós o quanto ele vai ser rápido. Porque a gente não fica assim, eu vou piscar agora, né? A gente pisca, de repente, o olho pisca. Então, é como um piscar de olhos, quer dizer, tão rápido, e a gente não sabe a hora que vai piscar. Certo? Então, é nesse sentido. Então, nós vemos aí, vamos logo imediatamente à ressurreição dos mortos em Cristo. Os crentes vivos serão transformados em fração de segundo e receberão corpos, primeiro, glorificado. Nós teremos corpos glorificados, incorruptível, como nós já falamos, imortal e volátil. Já pensou? Que coisa maravilhosa! O Senhor nos fez esta promessa. Como é esse volátil, né? O nosso mundo se tornará um mundo totalmente o quê? Numa dimensão diferente desse mundo físico. Nós sabemos que as dimensões de Deus, a questão do mundo espiritual é numa dimensão muito superior, mas muito superior a essa que nós vivemos. Nós temos aqui concreto, mas numa disposição de um corpo físico mortal. Nós estaremos num corpo diferente, né? Onde essas paredes para nós não vão fazer sentido. Vai ser outro tipo. Por quê? A palavra do Senhor nos revela que a Nova Jerusalém, a cidade santa, vai ter o quê? Vai ter ruas, são formas diferentes da nossa. Então nós teremos um outro corpo. Nas nuvens acontecerá um encontro glorioso da noiva com o noivo. E
lá partiremos para o terceiro céu, né? Terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2. 2 Coríntios 12, 2. Amém? O arrebatamento e os acontecimentos no céu. A terra estará pavorosa. A igreja sumiu. Os crentes sumiram. Cadê aquele grupo que fica cantando glória, glória, aleluia? Sumiu. Cadê aquele povo que tudo é Deus? Sumiu. Cadê aquele povo que tudo, glória seja dada ao Senhor? Sumiu. Cadê aquele povo que só vive orando? Sumiu. E cada família vai ter pessoas que vão sumir. Então o mundo vai estar pavorosa. É por isso que vem a ascensão do anticristo. Porque o mundo vai estar totalmente conturbado, virado. Para a gente ter uma noção, só uma comparação assim bem distante. Esse problema que nós estamos vivendo nos nossos dias hoje sobre a questão do coronavírus, Covid-19. O que acontece? Já criou um pânico, está todo mundo assustado. Agora imagina as pessoas sumirem da terra. Pense nisso. Se é pavoroso essa situação, imagina o povo sumiu, para onde foi? Nós estaremos com Cristo. Enquanto se desencadeará na terra a grande tribulação, nos céus estará acontecendo tanta coisa maravilhosa pela promessa do Senhor. Primeiro, a bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus. Estaremos na bodas do Cordeiro. Anote aí, Mateus 22, capítulo de 1 a 14. Mateus 25, 10 também, ok? Apocalipse 12, 12. Apocalipse 19, do versículo 6 ao 10, ok? Deu para anotar? Quer que eu repita? Então vou repetir. As bodas do Cordeiro, Mateus 22, 1 a 14, versículos de 1 a 14. Capítulo 25, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. E 19, capítulo 19, versículo 6 ao 10, ok? A expressão bodas do Cordeiro é aplicada ao momento que marca a união definitiva, glória, de quê? De Cristo com a sua igreja, de Cristo conosco. Já pensou que coisa maravilhosa? Essa festa, segundo a palavra do Senhor, durará 7 anos, que é o período da grande tribulação. Que festa maravilhosa nós estaremos lá no céu. Mas o mais glorioso de tudo é estarmos com Cristo, é podermos olhar para Ele, é vê-lo face a face. Sempre nós trazemos esse desejo no nosso coração de ver ao Senhor face a face, de vê-lo como é, e nós veremos. Estaremos radiantes diante da presença do Senhor, estaremos tão admirados pela beleza, pela santidade que o Senhor ali deixará que nós vermos, para que nós possamos enxergar. Também estará acontecendo no céu, durante esse período de 7 anos aí, o tribunal de Cristo. Aí nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Lá está registrado em 1 Coríntios, anote aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Ok, pegaram aí? Precisa repetir? Vamos lá repetir. O tribunal de Cristo. Quais são os textos bíblicos que nos falam sobre isso? Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. E o tribunal de Cristo?
que significa isso? O que será esse momento? O tribunal de Cristo será um momento onde? Nas bodas do Cordeiro, em que o próprio Cristo estará fazendo algo que ele prometeu para nós, o que? Galardoando a cada pessoa, a cada crente, pelo seu desempenho na terra, pelo uso dos seus talentos, do seu fruto em prol do evangelho, da pregação da palavra, da conquista de vidas. É isso que o Senhor estará fazendo, galardoando a cada um. Não será um juízo para condenação. Aonde eu encontro isso? Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Ok? Anote aí. E sim para recompensar a cada um. Muitos terão vários prêmios, porque é difícil, né? Você vê uma pessoa, vamos supor, num país de cortina de ferro, uma pessoa que está do lado de lá, né, sofrendo por amor a Cristo, que é preso, não nega, vai à morte por amor a Cristo, dando testemunho a todos aqueles seus algozes, né? Dando testemunho da sua fé, dando testemunho da sua esperança em Cristo. E eles ali firmes, né, falando, e ali a gente fez assim, não morreu, não, ali foi um testemunho que aquela pessoa deu da sua fé, da convicção, da sua esperança no Senhor. A gente não sabe o resultado, como vai tocar o coração daqueles que estão vendo, mas nós cremos que esse testemunho, essa voz falará muito alto a cada coração. Como é que nós vemos isso também? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 10 ao 15. Você pode acrescentar aí nas suas anotações, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15. Não haverá tempo para reconciliação. Tem pessoas que dizem assim, não, se Jesus vai voltar, enquanto ele não volta, eu vou aqui levando a vida do jeito que der, ou deixando a vida me levar, né? Como muitos dizem, vou deixando a vida me levar. Não há tempo de reconciliação. Eu não sei se vocês tiveram uma vez, eu até coloquei no nosso grupo, no grupo da igreja, um vídeo sobre a questão da morte. O rapaz sofre um acidente e ali eles contabilizam o tempo, como é que acontece. Então não dá tempo de se arrepender. Da pessoa dizer assim, não, eu estava na última hora, fui me arrependendo e fui para o céu. Não, irmão, não dá. A mesma coisa será no tempo da volta de Cristo. Não vai dar tempo de reconciliar, não. Ou você está firme ou não está. Por isso que você vai precisar tomar cuidado, vigiar. Mateus 24, 44 diz que nós devemos vigiar. Vigiar o tempo todo, porque ninguém sabe a hora que o Filho do Homem virá. Amém? E o preparo para o arrebatamento. As expressões mais conhecidas, que são colocadas para nós, é apercebidos. Temos que estar apercebidos, vigilantes. Precisamos manter as nossas lâmpadas acesas. Precisamos buscar azeite enquanto é dia, porque a noite vem. Indica o quê? Todos esses elementos apresentados, eles indicam a necessidade de estarmos o quê? Espiritualmente preparados para esse grande evento, maravilhoso evento. Esse evento que vai chocar o mundo, né? Esse evento que vai realmente botar esse mundo de pernas para o ar. De acordo com a parábola das 10 virgens, como eu já falei para vocês, onde está registrada a parábola das 10 virgens? Coloque aí na sua anotação. Mateus 24, 40, 41 e 25, 5 a 13. Segundo a parábola, nós vemos aí que não haverá tempo para a reconciliação da última hora. As 5 inércias, as 5 imprudentes, que estavam sem azeite, não tiveram tempo, né, de correr para pegar, não dava mais tempo, não dava. Então as outras tinham azeite na reserva, conseguiram. Então, amados, para o arrebatamento é vigiar.
É vigiar, é estar atento, é cuidar da nossa comunhão, é cuidar da nossa comunhão com Deus, é cuidar da nossa vida de santidade à luz da palavra de Deus, é cuidar que os princípios de Deus estejam em nós gerando fruto do Espírito, é tomar cuidado, é saber que o Senhor tem que ser o primeiro na nossa vida, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso tem que ser real, não tem que ser apenas de lábios. Nós devemos ter uma vida de adoração ao Senhor, do que verdadeiramente. Nós não temos viver uma vida superficial, nós temos que ser do Senhor. Esse é o convite, é sermos do Senhor, é conversão, é sairmos do rumo por onde nós estamos andando, distante do Senhor, e voltarmos para Cristo. Nós precisamos de vida de reconciliação, né? E nós vemos lá na palavra do Senhor que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, que palavra de exortação, de orientação maravilhosa. Aí ele diz assim, então eu o ouvirei dos céus e responderei, e sararei a sua terra. Quer dizer, nós precisamos seguir esses passos. Se nós somos do Senhor, nos chamarmos pelo seu nome, a primeira coisa que nós precisamos é nos humilharmos. Por quê? Porque Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus é eterno. Nós somos o quê? Não passamos de pó e cinza. A nossa vida é finita. Então, é nos humilharmos perante Ele, debaixo da sua poderosa mão. Deus é poderoso. Então nós precisamos tomar cuidado. Jeremias também fala algo maravilhoso. 33:3, ele diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós sabemos que essa palavra foi para o profeta Jeremias, mas também cabe a nós, a igreja do Senhor, invocar o Senhor, buscar o Senhor, que o Senhor tem coisas maravilhosas para revelar à sua igreja, para que a sua igreja se firme. O Senhor está voltando, irmãos, está voltando. Esses sinais que estão aí, as epidemias, vulcões, tufões, tudo que vem, toda manifestação política que nós estamos vendo, irmãos, configura os tempos finais, os tempos difíceis que Paulo fala para Timóteo. Gente, nós estamos vivendo os últimos tempos, é tempo de avivamento, é tempo de você se despertar, eu me despertar. A palavra de ordem para nós é desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então é o nosso dever de crente, de servo do Deus vivo, estarmos despertados, estarmos alertas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu prometi que eu não ia me alongar muito, para não ficar uma live cansativa, né? Então nós vamos encerrar, nós vamos orar ao Senhor, mas antes de nós orarmos, eu quero lembrá-los que todo dia, todos os dias, nós temos um compromisso de orarmos 15 minutos pela nossa igreja, pelo nosso país, pelo povo no mundo, pela igreja do Senhor no mundo, pelas nações que estão sendo atingidas por tudo isso, por líderes que temem a Deus, que esses homens possam realmente ter uma direção de Deus. Então nós temos que orar como igreja, esse é o nosso dever. A palavra do Senhor diz que eu e você devemos orar pelos nossos governantes, para que tenhamos paz, e onde há paz, há prosperidade, e aonde há prosperidade, há liberdade para a gente pregar o evangelho, anunciar, dizer a todos os cantos do mundo, Jesus está voltando, o Senhor é o Salvador das nossas vidas, o Senhor breve virá. Então, amado, nós temos esse compromisso até terminar a quarentena. Se for até final de maio, nós vamos continuar orando. Deus sabe de todas as coisas, tudo está nas mãos do Senhor.
Creia nisso, tenha fé no Senhor, que tudo está nas mãos do Senhor. A tua vida, amado, está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. A melhor mão que nós podemos estar é nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Ele nos ama tanto que deu Jesus e nos deu a sua palavra. E hoje estamos falando que um dia vamos viver eternamente com Ele. Que coisa maravilhosa.